Olá, meus amores. Bom dia e boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas, dando um upgrade, né, no conteúdo do Aula em Casa, tá bom? Hoje nós vamos ver a taxonomia. Dentro da taxonomia do reino Animalia, nós vamos ver um filo especial, tá? O filo mais numeroso e mais diverso do reino Animalia, que é o filo Artrópoda, tá? Cujo nome quer dizer organismos ou animais que possuem pés articulados, ou pernas articuladas, ou apêndices articulados, tá bom? Vamos dar início aqui à nossa aula para falar desse assunto que é bem comum cair no vestibular, tá legal? E como ele é realmente o grupo de animais mais diverso e mais numeroso, a gente tem muitos detalhes para discutir aqui e eu espero que vocês gostem da aula, tá ok? Vamos lá para o próximo slide. Muito bem, senhores. Hoje eu bolei aqui para vocês uma tabela diferencial das características fisiológicas e morfológicas dos artrópodes, tá legal? Então a gente vai ver 5 classes bem características dentro de uma tabela e em cima, no alto da tabela, eu vou estar apresentando para vocês várias características que são importantes vocês estarem aprendendo e vocês estudarem para que vocês possam ter domínio desse conteúdo que vocês vão precisar, tá ok? Para que vocês tenham um bom conhecimento, para que vocês tenham um bom desempenho no vestibular e também para a vida de vocês é importante. Vocês vão ver agora como os insetos, como do ponto de vista médico, do ponto de vista da agronomia, do ponto de vista da ciência, de tantas outras áreas, como esses animais são importantes para nós, até da culinária também, quando a gente for falar dos crustáceos. Tudo bem? Vamos lá. Então, nós vamos compor essa tabela aqui, tá bom? Nós vamos falar das classes de artrópodes, tá? Que são 5 classes, embora tenham 6 linhas aqui, é porque tem uma classe especial, que eu vou falar já já, que eu achei melhor dividir elas em 2 subclasses, para que a gente possa ver as características e as categorias diferenciais e a gente possa aprender melhor, tá bom? Mas eu explico daqui a pouco quando chegar lá. Vamos lá. Então a gente vai ver, né, as estrelas do reino Animalia. Por quê? Porque esse grupo ele tem características tão incríveis que fizeram com que o número de indivíduos, né, o número de espécimes aumentasse consideravelmente em relação aos outros animais. Para você ter uma ideia, somente os artrópodes, o grupo dos artrópodes, eles são 2 vezes maior em número do que todos os outros animais juntos. Se você contar de poríferos até cordados, você vai ver que tem um número de animais muito diverso, um número de morfologia e fisiologia diverso sendo praticado por esses organismos, né? Mas que os artrópodes são 2 vezes maior que todos os outros filos juntos. A segunda classe que a gente vai ver é uma classe também muito interessante, que são os aracnídeos, tá? Classe aracnida. Então essa classe vai ter as aranhas, os escorpiões, esses bichinhos que as meninas odeiam, né? Mas que são tão bonitinhos. Essa classe que eu falei para você, que tem importância na culinária, tem importância econômica, né? Porque servem de alimentos para os seres humanos. E eles também, os crustáceos também servem de alimento para a fauna marinha, né? A grande parte do zooplâncton é composto por crustáceos, principalmente os microcrustáceos, tá bom? Então a classe crustácea tem aqueles bichinhos que a gente gosta, né? O camarão, a lagosta, o siri, o caranguejo e por aí vai. Vamos já discutir essas estrelas. Aqui está as 2 classes que eu falei para vocês, que subclasses na realidade, né, que está dentro de uma classe chamada Miriápoda, que contém quilópoda e diplópoda, tá? Os piolhos de cobra, os embuás ou gongolôs, a gente vai discutir as características para diferenciar, eles são parecidos, mas tem bastante diferença fisiológica e morfológica para a gente discutir aqui, tá bom? Vamos lá. A última classe, a quinta, é os trilobitomorfos, né? A classe dos trilobitas,
E esses bichinhos são os pais, né? São os ancestrais de todos os artrópodes. Lá em cima, aqui na linha superior, você vai ver que tem algumas características que eu estou pedindo, como os espécimes eu já falei, né? Lateralmente, até chegar na última coluna, você vai ver o número de pés. São características que ajudam na classificação desses indivíduos, tá? O número de pés, o número de asas, para quem tem asas, né? O número de antenas, os tagmas, que são as divisões corpóreas, né? Divisão do corpo, a respiração, excreção, nutrição, aparelho bucal, o hábitat deles e algumas características exclusivas, que são as apomorfias, autapomorfias e características que todos eles têm, que são as sinapomorfias. Deixa eu colocar aqui você está apontando para vocês as estruturas que a gente vai estar discutindo e vai ficar mais didático se eu apontar para elas, para você saber exatamente o que eu estou falando, tá bom? Vamos ver agora essa primeira categoria, que é a segunda, aliás, os espécimes vêm em primeiro, segunda categoria é o número de pés, tá? Que ajuda a classificar esse grande grupo, que é o grupo dos artrópodes. Quanto ao número de pés, os organismos podem ser hexápodas, tá bom? Quando eles têm 3 pares de apêndices locomotores, eles podem ser octópodas, quando tem 8, decápoda, quando tem 10, ou, quando eles têm muito, né, miriápodas, tem vários, e aí a gente vai ter categorias distintas aqui dentro dessas classes que nós vamos estar discutindo. Vamos ver primeiro a classe insecta. Tá? Antes de a gente ver a classe insecta, vamos ver aqui como nós vamos trabalhar essa tabela aqui. Tá? Nós vamos ver a diversidade, que a gente já está vendo aqui. Eu vou citar e vou mostrar para vocês figura de outros membros desse grande grupo, desse grande taxo chamado artrópoda. Então a gente vai ver as estruturas, tá, dos artrópodes, vamos ver a dispersão, a nutrição, o metabolismo, a organização sensorial, ou órgãos sensoriais, a reprodução e o desenvolvimento. Tudo bem? Observa aqui nesse gráfico que aqui a gente tem aqui uma divisão nesse gráfico em pizza, né? Vegetais, né? O reino vegetal ocupa tudo isso aqui, tá? O reino fungi ocupa esse pedacinho aqui, o restante do reino animalia, tá vendo? Vertebrados e invertebrados, um molusco e aqui um vertebrado. Esse pedacinho aqui, tá? Desse gráfico de pizza. Os aracnídeos são bastante, né? Ocupa essa parte aqui também, são artrópodes, né? E daqui para cá, olha, só a maior parte são os da classe hexápoda, que são os insetos. Tá? É uma super classe araxápoda. Ela tem muitos organismos diferenciais que ocupam todos os hábitats terrestres. Tá? A gente só não vai encontrar insetos lá em alto mar, no meio do mar, onde eles não têm onde pousar, nem têm o que se alimentar. Nem também a gente vai encontrar na Antártida ou no Polo Norte. Mas aonde tiver alimento, onde tiver planta e onde eles puderem pousar e se reproduzir, nós vamos encontrar esses bichinhos. Eles são muito fáceis de se adaptar pelas diversas estruturas que a gente vai ver aqui, pela capacidade de dispersão, pela capacidade de se alimentar praticamente de tudo que encontra pela frente. O metabolismo também é muito importante, tá? Os órgãos sensoriais também, tudo isso vai contribuir para o alto índice de adaptabilidade que tem os artrópodes, especialmente a classe hexápoda. Ok? Vamos começar agora com as primeiras características. Vamos ver o número de apêndices, tá? Os apêndices articulados, eles dão nome ao grupo dos artrópodes. Artro quer dizer articulação, né? Essas articulações aqui que você vê, tá vendo? Essas dobraduras. E podos quer dizer, ou podas, quer dizer os pés ou pernas que possuem essas articulações e dão mais mobilidade ao organismo. Então, os hexápodas são chamados assim porque hexa quer dizer 6, né? Eles têm 6 apêndices articulados, ou 3 pares de apêndices articulados. Não conta com esses aqui, que são órgãos sensoriais, tá? Esses aqui também não.
mas a gente vai contar com esses aqui que eles usam para se locomover. Vamos ver agora outra classe. São os aracnídeos. Os aracnídeos possuem 8 pés, 8 apêndices locomotores, então eles são octópodas, tá? Pertencem à classe aracnida. E aí a gente vai encontrar todos os aracnídeos vão possuir 4 membros, né, de um lado esquerdo e direito, mais 4 membros. Então o que que acontece? Eles ainda têm mais 2 apêndices aqui, ó, que são os palpos, que é uma autapomorfia exclusiva dos aracnídeos. Mas a gente sempre vai encontrar eles com 8 apêndices locomotores e mais esses 2 aqui, que são os apêndices que eles usam para ajudar a se alimentar e também ajudam na cópula, na reprodução sexuada, tá? Depois a gente vai entender por quê, que são os palpos. Tudo bem? Então eles são octópodas, todos eles, escorpiões, opiliões, aranhas, ácaros, carrapatos, todos esses organismos pertencem à classe aracnida. Vamos ver agora a classe crustácea. A classe crustácea possui um número variado de apêndices locomotores, tá? Olha, o camarão, você vai ver que ele tem mais de 14 entre os hemipédes, né, que são para natação, e os locomotores, que ele lá no fundo do mar ele costuma se locomover e andar, né? Se você somar todos são locomotores. A gente vai ter, em média, 14 apêndices articulados, tá? 14 membros locomotores. Tem alguns organismos que têm 8, né? Como o caso da lagosta, que tem 8 locomotores, e mais os hemipédes aqui. Então vai ter aproximadamente 14. Os siris e os caranguejos vão ter 8, ó. 6 para locomoção, esses aqui também ajudam na locomoção, mas também ajudam a se alimentar, pegar a presa, se defender e também na hora de agarrar a fêmea para fazer a cópula. Então é bem interessante. A gente depois vai ver a respiração deles, né, que acontece por aqui. E são uma classe que tem uma importância econômica muito grande por causa da culinária, né, que eles são trazidos, são chamados os frutos do mar, né, a gente traz para a nossa alimentação. Depois você vai ver que a gente vai ter uma grande variedade deles, mas nem todos a gente conhece. Também tem frutos do mar que são os moluscos, tá? Que a gente também junta com os crustáceos e aí tem uma grande importância na culinária. E também nos aspectos ecológicos, porque faz parte da cadeia alimentar oceânica. Vamos ver agora quilópoda e diplópoda. Então a gente vai ter em quilópoda e diplópoda, na classe miriápoda, dezenas de apêndices locomotores, tá? Vai depender aí a classificação dos anéis, né, dos metâmeros, que você está vendo aqui, ó, esses metâmeros, cada uma dessas partes aqui vai se unir para formar o tronco do indivíduo, ó. Esses anéis aqui parecem alianças, né? Eles são animais metaméricos, metamerizados, tá? O metamerismo foi um fenômeno que surgiu há mais de 400 milhões de anos atrás e os artrópodes representam bem essa evolução aqui, porque todos os corpos dos artrópodes, não somente da classe miriápoda, mas de todos, incluindo insetos, aracnídeos, crustáceos, tá? E trilobitas, todos são metamerizados, tá? Todos têm o corpo formado por metâmeros. E eles têm os quilópodes, né? Que são as centopeias e as lacraias, eles vão ter 2 pés por segmento, um par. E os emboás e gongolôs vão ter 2 pares de apêndices por segmento, ou seja, eles vão ter 4 apêndices por segmento, 2 de cada lado, tá bom? Então vamos lá. Os trilobitas, que é uma classe fóssil, nós só encontramos eles fossilizados, não existem trilobitas vivos, porque eles já foram extintos há mais de 70 milhões de anos, né? São anteriores aos dinossauros, e a gente vai encontrar uma variedade também de apêndices locomotores, dependendo da espécie, tá bom? Existem mais de
1.500 espécies de trilobitas, e eles têm estruturas diferenciais, e nessas diferenciações apresentam um número de pernas variados, tá? Mais de 10. Vamos ver agora uma outra característica, que é o número de asas, tá? Existem, quanto ao número de asas, a gente pode dizer que os animais que não têm asas são chamados ápteros, tá? E dentro da classe Insecta, nós vamos ter os animais que não, os representantes, né, espécimes que não têm asas, por exemplo, traças de livros, a maior parte das formigas não possuem asas, tá bom? E os organismos, animais, que são dípteros, ou seja, eles possuem dois pares de asas, um par de asas apenas, duas asas, tá? Esquerda e direita. Por exemplo, a carapanã, mosquito, muriçoca, mutuca são pertencentes à ordem díptera, porque eles possuem apenas duas asas, um par de asas. E os tetrápteros possuem quatro asas, dois pares, tá? São os demais insetos que a gente conhece: borboletas, besouros, louva-a-Deus, né? Diversas ordens de insetos que a gente tem, 33 ordens no total, todos eles vão ser tetrápodes, com exceção dos dípteras e dos ápteros também, tá bom? A maior parte dos insetos nós não conhecemos, porque 85% dos insetos eles são menor que 1 centímetro. Então, assim, os zoólogos acreditam que nós conhecemos aproximadamente, em matéria de descrição de insetos, nós temos mais de 1 milhão de insetos descritos. Mas os zoólogos e entomólogos acreditam que existam mais de 30 milhões de espécimes a serem ainda catalogados, tá ok? Vamos ver aqui os outros grupos, todos eles não apresentam asas, né? Mas vamos ver primeiro aqui a importância das asas. Olha só, as asas das borboletas, elas caracterizam o nome da ordem das borboletas e das mariposas, que são leptos significa escamas e ptera significa asa. Quando você junta os dois vocábulos, fica lepidóptera. Tá? Os lepidópteros ou lepidópteras são os organismos que possuem asas e possuem escamas nas asas. São os mais belos e mais delicados, né? De todos os insetos. São as borboletas. Essa aqui, a Morphos, é uma borboleta rara, que a gente encontra aqui na Amazônia, mas que é proibido a gente, né, pegar esses bichinhos. E por que é proibido? Porque é uma espécie assim, que está na lista de organismos em extinção. Então, um organismo desse, um espécime desse, para você ter uma ideia do valor dele, no mercado negro, ele é vendido por aproximadamente $5.000, é o que vale, tá? Mas assim, ele para colecionadores, é claro, o cara vai colocar ele numa resina, parece um bloco de vidro, não sei se vocês já viram, ele fica dentro ali, como se estivesse dentro do bloco de vidro, e os caras compram por um preço equivalente a $5.000, $6.000, devido à importância e à beleza desse animal, tá? Que nós temos aqui na nossa Amazônia. Aliás, a maior diversidade de borboletas, né, está aqui no nosso bioma, né, o bioma amazônico, na nossa floresta. E as asas foi o que nos ajudou a classificar e ver a diversidade dos insetos, e ajudou a classe Insecta a se dispersar por todo o planeta. É isso que dá aos insetos essa hegemonia, né, de estar em todos os lugares do planeta, e também outras capacidades que ele tem, como a capacidade de não perder água, né, de dissecação, a capacidade de reprodução, holometábula, ametábula e hemimetábula que eles têm, né, que dá uma complexidade, uma variabilidade de modos reprodutivos, que permite que os insetos sejam tão bem adaptados e ocupem todos os nichos do planeta.
E as asas foram uma dessas características, talvez a mais importante, que fez com que os insetos se dispersassem por todo o planeta. Então a gente vai ter diversos tipos de asas, assim como aparelhos bucais. Olha, asas pergamináceas, né? Asas coreáceas, pergamináceas também, e asas com escamas, né? E asas ataquias coreáceas dos insetos, né? Dos besouros, aqui dessa joaninha. Isso dá uma ajuda, né, aos zoólogos a definirem os grupos de acordo com o aparelho bucal, as asas, né, e a sua aparência. Por exemplo, os coleópteros são chamados assim, são classificados dentro da ordem Coleóptera porque eles possuem esse estojo aqui, essas asas duras, que guardam essas outras asas quando o indivíduo não está voando, tá? Essas asas pergamináceas são protegidas pelo estojo, cóleo, daí o nome Coleoptera, Coleóptera. E os coleópteras têm esse estojo aqui que guarda não somente as asas, mas protege o dorso do animal de ser bicado ou picado por outros animais predadores. Todo besouro, ele é duro, né, cascudo, durão, porque ele tem essas asas aqui que dão essa proteção extra para eles, tá ok? E também tem a outra importância que a gente não pode deixar de relatar, que é a polinização. É graças à capacidade de voar que os insetos coevoluíram com os vegetais, com o reino plant, né? Por quê? Porque eles voam nas flores, principalmente das angiospermas, que são os vegetais que possuem flores e frutos, e aí eles vão na busca do seu alimento, que é o néctar, né, das flores, eles vão polinizar essas flores. E aí quando eles entram dentro da corola, né, ou seja, o conjunto de pétalas das flores, e eles vão em busca do seu alimento, eles acabam se empanturrando de grão de pólen e fecundando as flores. E aí essas flores vão se reproduzir em forma de semente, depois de plantas, né? Vão cair no chão e vão nascer novas plantas que vão se dispersar também. E graças a essa capacidade, essa simbiose entre os insetos e as plantas, foi que o planeta foi todo povoado por vegetais e também por insetos. E esses dois táxons estão muito bem adaptados, tanto os vegetais quanto os insetos, que pertencem ao reino Animalia, trabalham juntos, né, na manutenção da ecologia e da diversidade dos ecótons do planeta. Se tirarmos todos os seres humanos e os outros animais do planeta, deixar só plantas e insetos, a Terra vai durar até o Sol explodir. Não vai haver nenhum tipo de destruição do meio ambiente, porque eles são altamente, como é que eu posso dizer? Eles trabalham, né, positivamente para manter a ecologia e o equilíbrio ecológico intacto, tá bom? Vamos ver agora outra categoria. Então, quanto à categoria de possuir ou não possuir asas, de aracnídeos para baixo, até trilobitas, né? Aracnídeos, crustáceos, quilópodo, diplópodo e trilobitas, nenhum deles apresenta asa. Não tem nem sequer ancestral comum com asas, tá? Isso é uma característica de insetos, tá? É uma exclusividade deles. Vamos ver agora o número de antenas. Assim como Ptera quer dizer asas, Ceros quer dizer antenas, tá legal? Então, em grego é partícula de negação, significa não ter, tá? Então, ó, ceros, né? Não tem antenas. Então, as aranhas, os aracnídeos, não possuem antenas, por isso nós começamos por eles. Já insecta, quilópoda, diplópoda e trilobitas possuem duas antenas, um par de antenas. Por isso eles são chamados de díceros, tá legal? E os crustáceos são o elemento diferencial, eles são tetráceros, eles possuem dois pares de antena, 4 antenas no total, tá bom? Vamos ver agora uma outra categoria chamada tagma, que é a divisão corpórea.
Os insetos estão bem divididos quanto às categorias corpóreas. Eles têm cabeça, tórax e abdômen bem definidos. Já os aracnídeos, nós vamos ter e também os crustáceos, né? Nós vamos ter uma fusão, tá legal? Uma fusão dos tagmas. Mas aqui nos insetos, a gente vê isso muito bem definido. Olha só, aqui essa abelha, a gente vê a parte que você chama de bunda, né, o bumbum, é o abdômen na realidade, tá? O tórax é onde a gente vai encontrar a maioria a maioria não, todos os órgãos locomotores e até mesmo as asas, tá? Então, as pernas vão ficar fixadas no tórax e a cabeça a gente vai encontrar os órgãos sensoriais, os olhos, as antenas, tá legal? Os aparelhos bucais também. Então, a gente tem aqui três representantes, né, dos insetos e aqui um cupim, é um isóptera, tá? Ele não é uma formiga, embora pareça, né? Mas é um cupim. É um artrópode, não é um inseto, é um isóptero. Agora foi reclassificado na classe de blatárias, que são as baratas, os insetos favoritos das meninas, tá? Agora ele passou a ser desta ordem. Vamos passar aqui para cefalotórax e abdômen. Quem possui cefalotórax e abdômen? O que é um cefalotórax? É a cabeça fundida com o tórax, tá legal? A gente vai ver que o tórax da aranha e também dos crustáceos, ele está fundido, ele está colado, né? Faz parte do mesmo órgão, que é o cefalotórax, tá? A cabeça e o tórax fundido. O restante é o abdômen, onde vai encontrar a musculatura do animal com os seus órgãos reprodutivos e digestórios e tudo mais, tá bom? Tá aqui, ó, essa parte aqui, o abdômen. E aqui em cima a gente vai ter o cefalotórax, que é a cabeça fundida ao tórax. Como nós podemos ver aqui, ó, o cefalotórax, tá vendo? Do camarão, do siri, né? Essa carapaça que ele tem aqui em cima, da parte de cima, é a fusão da cabeça com o tórax. Aqui na aranha, tá vendo? Ó, abdômen, cefalotórax, cabeça com o tórax. E os membros locomotores estão aqui, ó, fixados no cefalotórax. O opilião e o límulos, que assim como o cupim, foi reclassificado agora, era considerado anteriormente um crustáceo e agora está classificado na classe dos aracnídeos. Tá legal? É muito comum nos mares, no litoral da Califórnia, nos Estados Unidos. Vamos ver agora cabeça e tronco. Cabeça e tronco são os tagmas que nós encontramos em quilópoda e diplópoda. Tá vendo? Ó? Aqui bem definida a cabeça do emboá ou do gongolô, né? E todos esses anéis, esses metâmeros aqui, ó, tanto quanto no gongolô, no emboá ou aqui na centopeia, a gente vai ver que eles possuem esses apêndices aqui, e eles são considerados o tronco do animal. E aqui fica a cabeça, tá? Desculpa aí a demora em articular aqui, é porque eu tive uma interrupção aqui com o pessoal da família. Então, vamos agora a outra categoria. Cefalão, tronco e pigídeo. Esses são os tagmas dos trilobitas, tá? Olha só. Aqui em cima, essa parte rosa, parece um chapéu de couro, né, de nordestino. A gente vai encontrar o cefalão, né? Aqui a glabela, né? O centro dele chama-se glabela. E aqui tudo isso aqui é o céfalo, ou chamado cefalão. E aqui essas partes onde tem o eixo central com as costelas do bichinho, ó. Claro que eu estou falando costelas, mas não é vertebrado. É só para você ver a estrutura central do indivíduo. É o tórax. A parte
posterior é o pigídeo, tá legal? É a parte final dele aqui. Tá aqui alguns exemplos para você ver, né? E eles têm esses tipos de divisão corpórea, e veja que são todos bem parecidos quanto à divisão, né? Todos são metamerizados, né? Esses camaradinhos aqui são os pais, os ancestrais de todos os artrópodes, diplópoda, quilópoda, crustáceos, aracnídeos e insetos. Vamos ver agora a respiração. Quanto à respiração, insetos, quilópoda e diplópoda apresentam as traqueias, tá? Apresentam um modo igual de respiração. Então, a traqueia é essa parte aqui, ó, que a gente vai encontrar dentro do organismo dos insetos, né? Que vai ter um furo para fora na lateral de todo o corpo do indivíduo, que a gente chama de espiráculos. Os insetos não respiram pela cabeça, como, por exemplo, nós fazemos e todos os mamíferos, tá? As narinas, eles não têm narinas. A respiração dos insetos é por esses furos laterais. Olha aqui, ó. Ele está fazendo essa respiração, essa contração aqui do abdômen, e o ar está entrando aqui pelos espiráculos. Ó. 1, 2, tá vendo? 3 aqui, ó. E o que acontece? Esse oxigênio vai entrar por esse furo aqui e o dióxido de carbono, o CO2, vai sair por aqui. Ó. O oxigênio vai se difundir, né? Porque ele não tem a circulação fechada. Essa cavidade corporal aqui, ó, vai fazer com que o ar se propague por difusão de célula para célula para todos os tecidos do animal, para todos os órgãos. Depois, o restante, né, o dióxido de carbono, que é o resíduo da respiração e do metabolismo do indivíduo, vai sair pelo mesmo espiráculo, pelo mesmo furo lateral. Tá vendo a cigarra? 1, 2, 3, 4, 5, 6 espiráculos. E dentro desses espiráculos existe a traqueia. Eles praticam, né, um tipo de respiração chamado respiração traqueal. Tá? É igual para insetos e os miriápoda, quilópoda e diplópoda. Tudo bem? Vamos lá agora para a respiração dos aracnídeos. Aracnídeos têm filotraqueias. São uns órgãos pequenininhos, né, que parecem assim a ponta de um taco de golfe. Olha só aqui, ó, tá vendo? A mesma coisa que acontece lá nos espiráculos, acontece aqui nessas filotraqueias. Ó. O oxigênio vai entrar e o dióxido de carbono vai sair, tá? Eles ficam aqui localizados bem aqui no abdômen do indivíduo, no comecinho do abdômen, entre o abdômen e o cefalotórax, e o ar vai entrar por aqui por baixo, ó, e as trocas gasosas vão acontecer dessa maneira. Então, opiliões, escorpiões, aranhas, carrapatos e ácaros, todos têm filotraqueias, tá? E alguns até têm túbulos, têm uma pequena traqueia para ajudar, né, na respiração. Há apenas uma discrepância entre um órgão e outro, tá? Mas eles, em geral, vão fazer esse tipo de respiração porque tem esses tipos de órgãos respiratórios, a chamada filotraqueia. Então, a respiração é filotraqueal. Se cair no vestibular, qual é o tipo de respiração de aracnídeos? Respiração filotraqueal, quilópoda, diplópoda e insetos, respiração traqueal, tá? E os crustáceos vão fazer uma respiração branquial, como os peixes, tá? Eles vão ter brânquias aqui embaixo, ó, tá? No abdômen, no tórax, na parte ventral, e essas partes aqui que parecem como se fossem pentes, né? Eles são os órgãos respiratórios da lagosta, do camarão, do siri, do caranguejo, todos esses bichinhos. E o do tatuzinho de jardim, que é o único crustáceo terrestre. Então, o caranguejo também, aqui o tatuzinho de jardim, né? O único representante terrestre dos crustáceos, o tatuí, que vai aparecer depois, e as brânquias,
são uma evolução das traqueias e são o modo de respiração dos peixes, já os vertebrados, que nós vamos discutir depois, e aqui um representante da respiração pulmonar, né, que vai ser da maioria dos vertebrados, começando por anfíbios. Os sapos têm uma respiração dupla, né, metade pulmonar e metade cutânea, pela pele, pela cutis, né? Então ele tem dois tipos de respiração e os mamíferos e os répteis, né, e mamíferos, até mamíferos, vão ter a respiração pulmonar. Tá? Alguns peixes têm respiração pulmonar, por exemplo, pirarucu. Ele respira por pulmões, tá? E os mamíferos aquáticos também, como baleia, peixe-boi, né, golfinho, todos são mamíferos aquáticos, têm respiração pulmonar. Precisa subir a superfície para poder respirar. Vamos para o próximo item que a gente vai estar vendo aqui, que é a respiração dos trilobitas. Aqui a gente tem uma decepção, né? Porque assim, devido aos trilobitas só existirem fósseis em pedras, né, e em rochas e materiais assim muito antigos, a gente não tem, os cientistas não têm certeza da forma de respiração deles. Tem uma suposição que seria uma membrana ventral e pelos endopódios, né, que são as estruturas que eu vou mostrar depois na hora de falar um pouquinho mais sobre os trilobitas. Mas não é uma certeza, é apenas uma suposição. Tá legal? Vamos ver aqui o próximo item, que são a excreção. Como é que os indivíduos da classe insecta excretam? Eles excretam por uma estrutura que equivale aos rins dos seres humanos. São os rins primitivos. Os rins primitivos são os nefrídeos. Aqui a gente vai falar sobre tubos de Malpighi. Tá? Aqui é o aparelho excretor dos insetos, que vai ter a mesma função que a gente tem que os nossos rins têm, tá legal? Então eles vão excretar as excretas, o restante do metabolismo do indivíduo, que é o ácido úrico, a ureia, a amônia, tá? Tudo isso que precisa ser jogado para fora para que o indivíduo consiga de novo manter a sua homeostase e continuar respirando, se alimentando, se reproduzindo. Então, os túbulos de Malpighi, foram descobertos por esse camarada, o Malpighi, né, que era um pesquisador italiano, eles estão aqui. Ó. Então, esses túbulos de Malpighi fazem as trocas, né, das excretas, pega o restante do metabolismo e joga nas fezes do indivíduo. Tá? Ele vai excretar isso nas fezes. E todos os insetos vão possuir túbulos de Malpighi juntamente com Quilópoda e Diplópoda, tá? Tanto as lacraias como os gongolos ou emboás vão, igual à classe insecta, ter túbulos de Malpighi como aparelho excretor. Se cair no vestibular, você já sabe. As glândulas coxais e os túbulos de Malpighi são os órgãos excretores dos aracnídeos, tá? Então, como eu estava falando lá, na hora que apareceu a respiração filotraqueal da aranha, eu acabei me confundindo. Eu queria me referir ao modo de excreção. Eles têm as glândulas coxais para excretar e também túbulos de Malpighi, tá? Desculpando aí a confusão. Não é que eles tenham filotraqueias como os insetos. Aliás, não é que os insetos tenham filotraqueias como os aracnídeos, mas eles têm, além das glândulas coxais excretoras, eles têm túbulos de Malpighi, tá? Para auxiliar os dois. Então, as glândulas coxais são órgãos que ficam alojados atrás das coxas das aranhas, nos órgãos mais proximais do cefalotórax, e lá é que vai acontecer a troca, né, das excretas. E esse indivíduo vai secretar por aqui por baixo, ó, tá vendo? Aqui por baixo do escorpião, do límulos e do carrapato, por onde ele vai deixar sair as substâncias que não servem para ele. Tá bom? Vamos ver agora os crustáceos. Bom, os crustáceos vão excretar
por glândulas verdes ou antenais. Você já ouviu falar uma expressão bem comum de que adolescentes ou crianças, meninos, né, têm cocô na cabeça, né, tem cabeça de camarão? A gente chama às vezes, esse menino tem cabeça de camarão. Essa expressão vem dessa analogia aqui, ó. Os crustáceos, eles possuem as glândulas verdes, que são as excretoras, os órgãos excretores, e elas não estão no abdômen, elas estão na cabeça do indivíduo. Por quê? Porque eles excretam pelas antenas, tá? Essas glândulas antenais, elas vão se ligar com uma espécie de nefridióporo, né? um nefrídeo, onde vai acontecer as trocas gasosas, as trocas das excretas, né? a excreção, a expulsão dessas substâncias que não servem para o indivíduo, resultante do metabolismo, da alimentação, respiração e tudo mais, e ele vai jogar isso fora pelas antenas. Então, nada mais eficiente do que dessas glândulas ficarem próximas das antenas, dos pedúnculos das antenas. Não teria outro lugar senão na cabeça do indivíduo. Então é por lá que ele vai excretar, tá bom? Quando você ouvir essa expressão de novo, menino da cabeça que tem cabeça de camarão, você já sabe por que é. Porque assim como meninos fazem bobagens, fazem besteira, para não falar a palavra na íntegra, os crustáceos excretam suas fezes pela cabeça. Desculpa aí a má comparação, a meninada aí, mas não esquenta não, você vai envelhecer, vai ficar sábio, e essa expressão não vai mais colar para você. Então, vamos ver agora a excreção dos trilobitas. Então, não há um registro sobre o modo de excreção dos trilobitas. Por quê? Porque, como já falei, a gente só encontra organismos fossilizados, né, em pedras, ou marcas do que foram eles impressos em rochas muito antigas, né, de mais de 65 milhões de anos atrás, muito mais até do que isso, e a gente não... os cientistas, os pesquisadores, zoólogos, eles não conseguem identificar direito, até hoje não se tem uma certeza sobre o órgão excretor dos trilobitas. Vamos seguir em frente então com a nutrição, tá ok? Vamos mudar de slide para esse slide não ficar muito cheio e a gente não ter dificuldade de postar para vocês. Próximo slide a gente vai começar com a nutrição dos indivíduos, tá ok? Então vamos lá. Quanto à nutrição, a classe insecta vai apresentar todos os tipos de nutrição possíveis. Nós vamos encontrar insetos predadores, que vão comer outros insetos, né? São carnívoros. Libélula, por exemplo, joaninha, que adora comer os pulgões, né? A joaninha é um amigo do seu jardim, tá? Quando você encontrar ele lá, ele não vai estar comendo as plantas. E assim como as libélulas, eles comem os outros insetos que comem plantas. Então eles fazem bem para o seu jardim. Deixa esses bichinhos lá, tá bom? Louva a Deus também. Eles são predadores, são carnívoros. Eles não comem as plantas, eles comem outros insetos que comem planta. Isso é bom para o seu jardim. Então, as abelhas, as vespas e as borboletas são nectófagos. Eles gostam de sugar o néctar da flor, de onde eles vão produzir o mel quando chega lá na sua colmeia, né? As formigas, elas não comem, as formigas cortadeiras não comem as folhas. Elas cortam as folhas, carregam as folhas para dentro das dos seus formigueiros, né? E lá essas folhas elas vão fungar, né? Vai dar um fungo nela. E são esses fungos que as formigas comem. Então elas cultivam fungos para elas comerem. Como? Levando as plantas para dentro dos formigueiros. Quando der fungo, né? Que os fungos são decompositores, né? De plantas e de outros seres vivos. Quando esses fungos crescerem lá, elas vão comer esses fungos. Então elas são cultivadoras de fungos. Existem insetos que são necrófagos, que comem animais em decomposição, inclusive seres humanos. Existem animais da classe insecta que são que se alimentam de detritos, né? Que são, como é que eu posso dizer? Tem uma palavra específica para isso, tá? Eles comem detritos. E tem os hematófagos, que são os insetos que sugam sangue.
dos outros animais, inclusive nós, né? É o caso das mutucas, dos carapanãs, das muriçocas, tá? Que a gente vê. Eu esqueci esse nome aqui dos insetos que gostam, saprófagos, tá legal? Saprófagos. É muita coisa para a gente lembrar, mas vamos lá. Vamos ver agora o tipo de nutrição dos aracnídeos. Os aracnídeos são carnívoros. Olha só, esse escorpião atrevido querendo pegar esse ratinho maior do que eles. E o pior é que ele pega mesmo. Se ele der uma picada assim, com esse aguilhão aqui, ó, no ratinho, ele rapidamente vai entrar em colapso do coração, no diafragma, né, fazendo com que ele tenha uma parada cardiorrespiratória. E aí o escorpião vai lá, assim como a aranha, né, como as aranhas, não tem digestão intracelular, intracorpórea, extracorpóreo. Ele vai digitar um suco gástrico com várias enzimas que vão digerir extracorporeamente as suas presas e depois eles vão sugar com a ajuda dos palpos, né? Que esses órgãos pequenininhos aqui, ó, eles vão ajudar eles a ingerir, a colocar essa sopa para dentro. Então, a digestão das aranhas é feita fora, tá? Olha só os palpos aqui, tá vendo? Ó? Esse aqui que vai ajudar tanto na cópula quanto na alimentação. Ele coloca essa sopinha para dentro. Então a gente pode ver aqui, ó, uma aranha aquática, né, comendo um peixinho, uma outra aranha caranguejeira aqui, ó, devorando um ratinho branco. Esse aqui está comendo um carapanã, um mosquito da dengue, bem feito, quem mandou transmitir vírus para os seres humanos. Essa aqui está comendo uma lagartixinha que ainda está viva, coitada, não por muito tempo. E essa daqui é a aranha comedora de pássaros, tá vendo? Ela é tão grande, maior que a mão humana, que ela consegue comer pássaros, tá? Dessa forma que nós falamos aqui, digestão extracorpórea. Tudo bem? Vamos ver o modo de nutrição dos crustáceos. Eles são detritívoros. Crustáceos, a maioria deles são bentônicos, eles ficam no fundo do mar e tudo que cai lá, né, tudo que matéria podre, peixe podre, outros crustáceos, eles comem tudo, são os faxineiros do mar, tá? Limpam os fundos dos oceanos e eles devoram tudo que há pela frente, que fica em decomposição no fundo dos oceanos, no fundo do mar, tá bom? Adoram sopa, deu sopa, eles vão lá e comem. Vamos ver agora o modo de nutrição dos quilópodas. Eles são carnívoros, tá vendo? Ó? Um bicho grande desse, a gente, pelo amor de Deus, se eu ver um bicho desse no banheiro, eu saio pelado correndo, porque é apavorante. Olha o tamanho da mão humana e olha o tamanho desse bicho aqui. Ele consegue comer um rato, ó, tá vendo? Um ratinho pequeno. Esse é um ratinho cinza, esse aqui branco, esse aqui está comendo uma lagartixa, esse aqui uma lesma, esse aqui é uma barata, tá vendo? Eles pegam tudo que vê pela frente. Só é inserir o seu veneno com suas forcípulas venenosas no indivíduo, paralisando eles, depois ele vai devorar com suas mandíbulas. Então, os quilópodas da classe Myriapoda são carnívoros. Já esses fofinhos aqui, ó, são os mais bonitinhos, eles não têm veneno, né? Eles não picam os seres humanos nem outros insetos, não mordem, apesar de eles terem mandíbula. Em compensação, são muito fedorentos, porque eles têm uma glândula para produzir um cheirinho desagradável que ajuda a espantar os seus predadores, tá? Tem um cheirinho desagradável. Depois eu explico que eles possuem as glândulas repugnantes. Eu vou falar sobre as autapomorfias, porque só eles possuem essas glândulas repugnantes, tá? É uma exclusividade dos diplópodas, os gongolôs, os embuás e os piolhos de cobra, que fazem parte dessa subclasse diplópoda, dentro da classe Myriapoda. Agora, a gente vai ver o modo de nutrição dos trilobitas, que eram carnívoros e detritivos, gostam de matéria podre, eles também eram bentônicos, ficavam no fundo do mar, e quando dava uma subidinha, uma nadadinha, era para pegar uma presa, porque eles também eram carnívoros, né? Deu moleza lá no fundo do mar, eles estavam pegando, tanto crustáceos como outros bichinhos lá, eles se alimentavam de tudo que passava pela frente. Então, carnívoros e detritívoros eram os trilobitas. Vamos ver agora os aparelhos
Bucais. Os aparelhos bucais são mais diversos na classe insecta, tá bom? A gente vai ter na borboleta e na mosca aparelho bucal sugador. A mosca ela suga tudo que está ali líquido, né, em cima dos alimentos. A borboleta vai sugar o néctar das flores. Já os pernilongos, mutucas e muriçocas têm aparelho bucal picador. Tem uma espécie de filete, né, uma agulha que ele vai inserir até encontrar um vaso sanguíneo, ele vai sugar o sangue do vertebrado. Tá? As abelhas têm aparelho bucal lambedor e os gafanhotos têm aparelho bucal mastigador, assim como as formigas, né, que cortam e mastigam as folhas. Então, lambedor, cortador, mastigador, a probóscide, que é o aparelho bucal sugador das borboletas, os aparelho bucal filete, que é o aparelho bucal picador dos mosquitos, pernilongos e mutucas, e esse aparelho, essas mandíbulas aqui, que é o aparelho bucal dos gafanhotos, tá? Que é o mastigador. Vamos ver agora os outros tipos de estruturas que ajudam as outras classes a se alimentar. Os aracnídeos têm garras, tá bom? Olha, essas garras aqui, ó, né, que a gente chama de quelíceras, que também são exclusividades, são a autapomorfia dos aracnídeos, ela é bem visível aqui, é essa aqui que dá aquela dor quando a aranha dá uma picada. Uma caranguejeira, ela não tem veneno suficiente para matar um ser humano, mas a picada dela dói bastante, porque ela vai ter uma certa quantidade de veneno que é suficiente para imobilizar uma presa do tamanho dela, né, ou um pouquinho maior, mas ela não tem capacidade de matar um ser humano. As caranguejeiras, eu não estou falando da aranha marrom, eu não estou falando da viúva negra, que são altamente venenosas e elas conseguem matar um ser humano em poucas horas, porque o veneno dela é neurotóxico, tá bom? Não é proteolítico, ele não vai fazer uma feridinha, não vai fazer um hematoma, né, um edema, como no caso das caranguejeiras. Ele vai paralisar o músculo cardíaco e o diafragma também, fazendo com que você tenha uma parada cardiorrespiratória. Então, o veneno é neurotóxico, não é proteolítico. Vamos ver agora as mandíbulas e as maxilas dos crustáceos, tá bom? Ó, mandíbulas e maxilas é o aparelho bucal dos crustáceos, aqui representados pelos caranguejos e pelas lagostas. Vamos ver agora o aparelho bucal dos quilópodas, são as mandíbulas, e dos diplópodas são mandíbulas e maxilas. Tá? É aqui que eles, com essas mandíbulas, que eles devoram suas presas. E as mandíbulas e as maxilas se juntam para cortar os alimentos, porque os diplópodas são vegetarianos, eles são herbívoros, não comem carne. Tudo bem? Só os quilópodas, né? As lacraias, piolhos de cobra, lacraias como é que chama o outro nome? Às vezes eu confundo, piolho de cobra é embuá e lacraia são quilópodes. Aqui os trilobitas, que apresentam os canais alimentares e a gnatobase, tá bom? Esse pequeno pente aqui, né, esse órgão dentilhado é a gnatobase. Quando ele mexe os endopódios aqui, ó, ele vai empurrar os nutrientes que ele encontrava aqui no subsolo, né, no chão do oceano, na parte bentônica, e vai empurrar isso aqui para a cavidade oral, que vai passar para a cavidade gástrica e ele vai fazer a digestão. Então, essa gnatobase aqui faz parte da boca, né? E vai ser a entrada do canal alimentar dos trilobitas, né? Bem diversificado aqui a morfologia corporal deles, e nós só temos fósseis, isso aqui são, é claro, desenhos a partir dos fósseis encontrados, tá bom? A gente não sabe muita coisa sobre esses bichos, mas só aquilo que dá para estudar no pouco de fósseis que nós podemos ver e analisar desses animais tão incríveis, né? Vamos ver agora os hábitats desses indivíduos. Então,
Não cabe nem a gente colocar figuras aqui, a gente vai discutir isso mais em ecologia, né? Então, os hábitats dos insetos, eles ocupam todos os hábitats, como eu falei no início da apresentação, terrestres, aéreos, aquáticos. Já os aracnídeos, embora existam algumas aranhas aquáticas, a maioria é terrestre, são terrestres, tá? Os crustáceos, a maioria é marinha, e existe uma exceção, que é o tatuzinho de jardim, que é da terra firme, tá? É terrestre. Os quilópodas são terrestres, assim como os diplópodas, e os trilobitas são marinhos, são aquáticos. Tudo bem? Vamos ver agora as autapomorfias. O que é uma autapomorfia? É uma característica que define o grupo, pertence só a ele, é uma exclusividade. Por exemplo, só quem tem asa no grande filoartrópoda são os insetos. Tá? Então, a asa é a autapomorfia dos insetos. Assim como as quelíceras e os palpos, são as autapomorfias dos aracnídeos. Os crustáceos possuem exoesqueleto de carbonato de cálcio. Só eles têm esse tipo de esqueleto. Os quilópodas, eles têm forcípulas venenosas, eles têm veneno suficiente para matar suas presas. Mas um ser humano ou um animal grande vai ter só um edema, né? Vai inchar, vai ficar uma bola cheia de substância purulenta, e quando você for medicado, aquilo dali vai sarar e vai ficar uma cicatriz, mas não dá para morrer. Os diplópodas, que são os emboás, os gongolôs, eles possuem as glândulas repugnantes. Como eu falei para você, eles não mordem, não são venenosos, mas são fedorentos, porque eles usam isso daí como estratégia para se defender dos seus predadores. E os trilobitas possuem uma autapomorfia, que é o exoesqueleto inorgânico de calcita, tá? Um mineral. Nenhum outro artrópode possui um exoesqueleto de calcita, de mineral. Todos são de proteína ou de carbonato de cálcio. Aliás, proteína não, de quitina, né, que é um polissacarídeo. No caso das aranhas, dos insetos, tá, e dos quilópodas e diplópodas, vão ter um exoesqueleto quitinoso, ou seja, formado por quitina. Crustáceos é um exoesqueleto de carbonato de cálcio, e os trilobitas é um exoesqueleto inorgânico de calcita. Vamos ver agora as sinapomorfias, ou seja, características que são derivadas, que todos os grupos que nós estudamos aqui, as 5 classes, né, que possuem, né? Então, eles são eumetazoários, pertencem ao grupo Eumetazoa, possuem tecidos verdadeiros, são bilaterais, são triblásticos, possuem endoderma, ectoderma e mesoderma, são celomados, possuem cavidade corporal, são articulados, possuem apêndices articulados, são metaméricos, o corpo é formado por metâmeros, que formam os tagmas, cabeça, tórax e abdômen, ou cefalotórax e abdômen, ou cabeça e tronco. São hiponeuros, o cordão nervoso passa ventralmente, né, paralelo ao tubo digestivo. São protostômio, formam primeiro a boca e posteriormente o ânus. São aeróbicos, praticam respiração aeróbica, utilizam o oxigênio para respirar. São heterótrofos, todos precisam se nutrir, se alimentar, ingerir alimento. São multicelulares, todos são feitos por muitas células, e possuem circulação aberta com um tipo de sangue, né, misturado à linfa, chamado hemolinfa. Tá legal? Então, assim nós terminamos a nossa tabela aqui. Vamos ver a tabela toda pronta para ver como é que ficou? Tá aqui a sua tabela, ó, com todas as características dos animais que pertencem ao filo artrópoda, em 5 classes, tá? Insecta, aracnida, crustácea, miriápoda, quilópoda e diplópoda, e trilobitomorfa ou trilobita. Tá legal? Essa é a sua tabela final. Você vai pegar e vai copiar ela no seu caderno ou numa folha maior, colocando mais detalhes se você quiser. Isso vai dar uma grande facilidade para você estudar para o vestibular quando você estiver prestes a fazer Enem, PSC, o FAM, o EA, tá bom?
IFAM também, que tem licenciatura em Biologia, se você quiser fazer, vai precisar entender desses assuntos. E aqui está uma tabela bem resumida com várias características diferenciais, fisiológicas e morfológicas desse grande grupo que são os artrópodes, tá? Próximo conteúdo, o próximo assunto que nós vamos ver são os vertebrados, tá? Esses bichinhos fantásticos que possuem coluna vertebral como eixo central do seu corpo. Então, só uma palhinha aqui para você saber o que nós vamos apresentar na próxima aula, na próxima apresentação virtual, até que nós possamos voltar. A gente vai ver todos os vertebrados, especialmente os mamíferos, tá? Mas a gente vai estar vendo peixes, nós vamos estar vendo, não tem peixes aqui, tá? Nós vamos estar vendo anfíbios, também não tem anfíbios aqui, vamos estar vendo répteis e vamos estar vendo também aves, tá legal? E eu não sei o que essa abelha está fazendo aqui, porque ela não é vertebrada, mas depois eu descubro, tá? Deve ter sido um engano na hora. E a gente vai ver os mamíferos, que répteis tem aqui, né? Só não tem anfíbios. E a gente vai ver que esses animais são super importantes porque são os que nós mais conhecemos. É claro que eles não, você pode imaginar que eles são contêm a maior diversidade de indivíduos, mas não tem. Eles nem chegam nem perto da classe hexápoda, por exemplo, só os insetos. Os insetos são muito mais numerosos que os vertebrados, mas eles são os que nós mais conhecemos porque são os que estão nas literaturas, nos livros, né? E também nos zoológicos próximos, são mais visíveis, né? E muitos também, alguns aqui, nós podemos até encontrar em alguns lugares, algumas pessoas que têm esses animais como animais domésticos, como é o caso aqui dos macaquinhos, né? Que é esse macaco de cheiro, macaco prego, os descendentes aqui dos lobos, que são os cães domésticos, né, que a gente gosta bastante, os descendentes aqui dos felinos, que são os nossos gatinhos domésticos, né, que a gente gosta muito. E como não tem peixes aqui, tem muita gente que tem aquário, né? A gente vai ver os mamíferos aquáticos, baleia não é peixe, pelo amor de Deus, tá bom? E todos esses bichinhos maravilhosos aqui que a gente vai estar vendo na nossa próxima apresentação, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Grande abraço.